RDP Internacional. Rádio Portugal. Sempre presente a construir o futuro. Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É o ator mais visto neste momento pelos portugueses, que diariamente seguem as aventuras e peripécias da novela Mar Salgado, na SIC. Ricardo Pereira é o protagonista e é também meu convidado especial esta tarde aqui na RDP Internacional. Bem-vindo, Ricardo. Olá. Bem-vindo desde a última vez que aqui estiveste por causa de Um Sonho para Dois. É verdade. Estás a sonhar neste momento... Para muitos. Para muitos. Com aquilo que tinhas... Quando a tua tenra idade, de 15, 16, 17 anos, tu que tens 30 e picos... Sim, 30 e picos, vamos dizer, porque agora começa a chegar a uma idade que eu agora é que realmente não vou gostar de dizer que idade é que eu tenho. Não, nem com os IVAs, nem 25 mais nem IVA. Nem com IVAs, nem com... Ou então começamos a contar duas idades, sabes? Também acaba por ser interessante. Oh, Ricardo, tu conheces muita gente, com certeza, que mente na idade... No que ao artista diz respeito, porque diz, eu tenho a minha idade verdadeira e tenho aquela que realmente digo que tenho, mas que não tenho. Sim, então, eu não vejo qualquer tipo de problema nisso. E agora, ao avançar dos anos, começa a dizer assim, por que não também mentir na idade? Mas não, posso-vos dizer... Os atores mentem através dos personagens, porque são personagens inventados. Nós, exatamente, nós mentimos. Aliás, nós muitas vezes vivemos várias vidas ao mesmo tempo. Eu acho que isso também é é uma das grandes atrações da vida do ator e da atriz. Eu acho que, não padronizando, não generalizando, acho que todas as pessoas gostariam de experimentar diferentes vidas. Acho que é interessante. Às vezes nem que seja para ter o conhecimento de determinadas sensações diferentes, de fugir um bocadinho a rotinas, a monotonias. Porque a vossa vida, apesar de ser realmente muito desgastante, nós, noite após noite, vemos uma série de 50 minutos, por exemplo, de uma novela, mas não sabemos nem imaginamos tão pouco o trabalho brutal que está por detrás daquilo, nomeadamente a memorização de texto, que é uma coisa que me faz muita confusão, confesso. Viver muitas vidas, meu caro amigo, em primeiro lugar dá muito trabalho. Isso é a minha dica, já que eu dou a todas as pessoas que hipoteticamente acham que, ok, ser ator é porreiro, dá para experimentar diversos papéis da vida, mas a dedicação que nós pomos em cada um é muito mais do que 300%, muito mais do que uma intensidade máxima de carga desportiva, profissional, psicológica, física, tudo e mais alguma coisa. Acho que a construção de um papel, o desenrolar, e nomeadamente um trabalho televisivo, em que diariamente, como tu disseste muito bem, 50 minutos estão todos os dias a ser exibidos, e exige do ator, da equipe, da direção, da produção, da coordenação, de toda a gente, uma entrega quase full-time. É um full-time job durante 8, 9, 10 meses, às vezes até mais, porque há a preparação prévia que nós fazemos para os papéis e um trabalho de 12 horas diário, muitas vezes incluindo os sábados, para que o trabalho chegue com tanta com tanta dedicação explícita no ecrã. Ou seja, é um trabalho bastante exigente. Há 10 anos, quando tu foste para o Brasil, em 2004, bem, vamos fazer só essa baliza temporal, calculaste que 10 anos depois estarias com 2 filhos, casado, com uma carreira consolidada em ambos os países, depois de ter feito televisão, teatro e cinema? Bom, para clarificar as pessoas então, vamos lá voltar ao início da nossa entrevista. Olá, eu sou o Ricardo Pereira, é um prazer estar aqui e tenho 35 anos. Portanto, estou aqui a assumir a minha tenra idade, a jovialidade, depois de dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez à conversa contigo. Quem me conhece bem sabe que eu vir à rádio não é sacrifício nenhum, mas não, sim... O prazer é todo meu. Atenção. Não, o prazer é todo meu, porque eu adoro rádio. Sou um ouvinte intenso de rádio em Portugal, mesmo quando estou cá a trabalhar, quando passo as temporadas, mas também quando estou no Brasil via internet. Adoro rádio, adoro fazer rádio. Acho que um dia gostaria de tirar um ano para fazer rádio. Isso já falámos tantas vezes e acontecerá com certeza. Depois estes 10 anos foram muito rápidos.
muito bons, muito intensos, mas muito rápidos, a todos os níveis, profissional, pessoalmente. O facto de passar de uma solteirice para uma vida casada. Sim, tu eras muito mau rapaz, ouvi dizer. Não, eu era um rapaz que basicamente vivi muito bem a minha fase de adolescente e de jovem. Nos braços de muitas mulheres portuguesas e estrangeiras. Não, eu acima de tudo fui uma pessoa que gostei e gosto bastante de perceber que a vida tem mais do que um caminho, e nós devemos perceber quais é que são as opções para depois fazer escolhas assertivas e boas, e isso tanto diria que poderia acontecer na profissão como na minha vida pessoal também. Fiz a minha escolha e essa pessoa também me escolheu. Portanto, a minha Francisca, agora, não é? A minha Francisca lá teve que fazer o sacrifício, mas não, é a pessoa com quem eu quero estar e com quem eu escolhi estar, e ela também, e constituímos uma família, e tem sido a minha companheira de todas estas aventuras que em 10 anos aconteceram. Ricardo, a Francisca tem alguma coisa a ver com o meio? Não, rigorosamente nada. Geralmente isso dá sempre bom resultado, ou não? Olha, não diria, aliás, porque o amor não é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra do esquadro e... Não é matemática. Não é matemática. E não é nada racional, na maioria das vezes. Portanto, e também não carece, ou pelo menos carecia de algumas vezes, mas não tem um pragmatismo tão presente como poderia hipoteticamente ter. Mas em relação aos amores das vidas que nós vamos encontrando, obviamente, sejam almas gêmeas, sejam encontros ocasionais na vida, eu tenho a convicção que encontrei a mulher da minha vida, e eu tinha a noção que eventualmente um dia a iria encontrar. E obviamente é a pessoa que tem vivido comigo, não tem rigorosamente nada a ver com o meio. Portanto, trabalha numa área com alguma ligação também à arte, nomeadamente com o pai no Palácio do Correio Velho, que é a maior leiloeira em Portugal, e desde arte contemporânea, antiguidades, portanto tem um passado linkado e a vida inteira à arte, mas numa outra vertente. Mas em relação à vida de ator, não. Ela até costuma brincar comigo quando alguém lhe faz essa pergunta, dizer não. Quando alguém lhe pergunta, mas a Francisca é atriz? Não, eu sou normal. Não, é que vocês atores dizem, e tu desmentes ou confirmas, que não são pessoas muito normais. Mas ainda bem, porque a normalidade... O ego, para já, é uma coisa insuportável. Mas se tu dizes, eu não posso falar dessa característica, digamos, na minha vida e na vida dos meus colegas, porque quero acreditar que o ego também funciona como uma ferramenta bastante atrativa para o nosso trabalho. Mas brincamos que saímos um bocadinho da normalidade. Isso é bom. Eu acho que o ator, para se querer ser um bom ator, tem que se arriscar. E para se arriscar tem que sair da normalidade. Normalmente daquilo que nos é confortável. E eu acho que é isso que também é preponderante para definir um papel ou outro, ou ser mais arrojado num papel ou noutro, ou até mesmo ir mais profundo num papel ou noutro. Mas pronto, realmente tinhas razão. Em 10 anos mudou muita coisa profissionalmente. A minha carreira no Brasil bastante consolidada, a carreira em Portugal também. Era um objetivo meu continuar a trabalhar nestes dois mercados de uma forma... Sair de Portugal mesmo? Não diria sair de Portugal, era um objetivo meu, consolidar a carreira e tornar-me melhor ator. Para isso preciso de mais experiências, de mais trabalho, com diferentes cabeças e diferentes cabeças que me possam ensinar coisas. Dentro de Portugal procurei sempre diversificar ao máximo através do teatro, do cinema e da televisão, porque são disciplinas que me completavam também como ator, nunca renegando nenhum desafio nessas áreas. Quando surgiu a hipótese Brasil, encarei-a e fui... da forma mais disciplinada, humilde e trabalhadora possível. Consolidei esse mercado e continuo a consolidá-lo. Também já exerço essas 3 disciplinas, tanto o teatro, o cinema e a televisão, lá nesse país. Tenho vindo constantemente também a aprofundar um terceiro mercado, que é o francês, nomeadamente através de muito cinema e de algumas séries de televisão. E coproduções também. E muitas coproduções. Portanto, o mercado francês também já é um mercado para o qual eu trabalho
praticamente todos os anos. É um terceiro mercado que já é muito importante na minha carreira, hoje em dia, mas já com vontade de explorar outros mundos, ou não fosse eu um puro português e um puro lusitano que... Parece que tens um cavalo, por amor de Deus. Mas por que não? Não há stress nenhum. O cavalo é um animal forte, é um animal que E que vai à luta. Que vai à luta. E tem uma coisa interessante. Eu acho que está dentro de nós irmos para o mundo. E mais do que nunca, hoje em dia, um jovem que se forme, que trabalhe em qualquer parte do mundo, ou que no seu país nasça, faça a sua formação, deve olhar para o seu futuro, não apenas para o seu país, mas a olhar para o seu futuro como o mundo todo que existe à sua frente. Porque realmente o padrão mudou muito, não é? Hoje nós não temos as barreiras apenas ou os limites do nosso país, mas temos os limites do mundo, por todas as razões e algumas mais, não é? As comunicações que existem, a facilidade com que existe, a facilidade também com que nós nos deslocamos de um lado para o outro. Isso dá trabalho? Dá trabalho, quer dizer, arranja-se mais trabalho? Arranja-se muito mais trabalho quando tu queres ter uma carreira mundial, e isso, quando tu vais avançando ao longo da vida, a nível de carreira, seja em que profissão for, por mérito, por trabalho, por desafio, todas as promoções, todas as evoluções a nível de carreira, obviamente que te dão uma dimensão de trabalho maior, te dão eventualmente eventualmente não, dão mesmo alguns conhecimentos também maiores, dá-te uma dimensão do mundo muito maior, mas também te dá muito mais trabalho para chegar lá, para estar sempre lá, para estar bem nos lugares onde estás, para fazeres o trabalho bem, para trabalhares e falares em 30 línguas diferentes, sei lá. Tudo é cada vez mais difícil à medida que se sobe ou na hierarquia ou nos degraus da vida. Eu estou-me a lembrar, eu digo Paulo Rocha, Daniela Roy, Diogo Morgado e tu, são 4 atores, 2 basicamente nos Estados Unidos, o Diogo e a Daniela Roy, tu e o Paulo Rocha no Brasil. Vocês pertencem todos à mesma geração. Acham que Portugal de facto não vos dava a suficiente visibilidade para a vossa profissão? E realmente quiseram os 4 explorar novos mundos, novas características, novas experiências? Não, acho que não. Quer dizer, eu falo por mim, obviamente. Todos eles são meus amigos e cresceram, como tu dizes muito bem. Crescemos praticamente todos na mesma altura, começámos a trabalhar praticamente todos na mesma altura. A Daniela começou numa novela da TVI e eu estava basicamente no estúdio do lado a fazer a minha primeira novela também para a RTP, tinha vindo 2 séries, portanto conheço a Daniela, sei lá, se calhar há 16 anos, e o Diogo há muitos mais, porque começámos na moda, portanto o Diogo inclusive já partilhámos casa, já viagens, já tudo, com o Paulo também. Portanto são amigos que fazem parte do meu crescimento, da minha carreira, com os quais eu já trabalhei. Não diria isso, porque todos nós trabalhámos em Portugal e bastante, e deram-nos bastantes oportunidades. Mas Ricardo, chegou uma determinada altura em que acho que qualquer um de vocês achou que tinha que dar o salto, tinha que sair daqui, por muito mais gratificante que fosse a vossa atividade cá, lá fora havia qualquer coisa à vossa espera. Eu acho que talvez exista dentro de nós, e eu, pronto, falando um bocadinho mais de mim, e acredito que também haja essa vontade, eventualmente, de querer experimentar outras coisas. Eu acho que isso é importante. E não é só uma questão de dinheiro? Não tem a ver com dinheiro. Eu acho que não tem, rigorosamente, pelo menos, falo mais uma vez. Por ti. Falo por mim, mas acredito que não tem nada a ver. Tem a ver com o facto de querermos evoluir na nossa carreira artística. Porque às vezes não há dinheiro, e não dizendo minimamente que nós tínhamos atingido um patamar financeiro lá fora que não o pudéssemos atingir em Portugal. Não é isso. Eu acho que os desafios que nos colocam lá fora e as oportunidades que nos são apresentadas lá fora, e a escala que atingem os trabalhos que são feitos nesses mercados, nomeadamente, fazem com que nós encaremos esses desafios como crescimento artístico, como crescimento de carreira, como reconhecimento também de carreira, e com a possibilidade de aprendermos mais e de trabalharmos com outras pessoas que nos vão realmente fazer crescer artisticamente. Portanto, e eu comparo muito isto, e tenho vindo a comparar.
é como trabalhar numa multinacional e essa multinacional ter uma parte da empresa aqui, ou um tentáculo aqui em Portugal, e ser-se diretor-geral dessa empresa em Portugal e comunicar-se para 10 milhões. E depois essa mesma multinacional fazer o convite, devido aos brilhantes resultados e ao brilhante performance desse diretor, para ir trabalhar para o mercado dos Estados Unidos nessa mesma empresa. Quer dizer, essas promoções a nível de carreira são desafios que nos colocam, que têm que ser agarrados e são importantes, porque eles depois funcionam como os catalisadores para que o nosso crescimento humano, profissional e humano seja feito de uma forma muito mais acentuada. E abre os olhos, depois vocês passam a ver o país de uma forma diferente. Nós passamos a ver o país e o mundo, não é? Porque eu acho que o meu sonho... obviamente que além de uma carreira que eu espero que seja grande, duradoura e cheia de êxito, porque é aquilo que eu desejo para mim, para as pessoas que eu amo, que também têm outras profissões e tudo, eu também desejo ser um conhecedor do que é isto, do que é o nosso planeta, do que é o nosso mundo. Portanto, se eu conseguir juntar a possibilidade de fazer e desempenhar o meu papel, os meus trabalhos, a minha carreira enquanto ator nos mais diferentes países, nos mais diferentes mercados, obviamente que isso vai me tornar uma pessoa muito melhor a todos os níveis. E vai ser bom para mim, como para a minha família, porque também anda sempre atrás de mim. Ricardo, quando tu foste para o Brasil há 10 anos, como é que te tiveste de impor como galã, deixando de lado a típica figura do Portuga no Brasil? Porque, queiramos, quer não, o português, de uma forma geral, tem, perante o público brasileiro, uma imagem estereotipada. Sim, mas eu acho que eu contribuí, eu acho que eu fui numa altura em que começaram a ir... O Brasil há muito tempo que estava com um corte entre a juventude portuguesa e brasileira nas ligações dos dois países, portanto. Mas hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia, se formos às faculdades portuguesas, existem milhares, e posso dizer mesmo milhares de alunos brasileiros a estudarem em Portugal. E o contrário é verdadeiro ou não? O contrário é verdadeiro também hoje em dia. Talvez tenha decrescido um bocadinho porque a crise impossibilitou muitas famílias de mandarem os filhos fazer aquele ano do Erasmus lá para fora, obviamente, mas foi precisamente há sensivelmente quase 11 anos, que é o tempo que eu tenho de Brasil a nível de trabalho, que começaram a haver os acordos bilaterais nas universidades, e isso promoveu uma chegada de muitos jovens portugueses. Mas tu não foste estudar? Eu não fui estudar, mas eu conhecia quase todos os primeiros jovens que foram para lá estudar. E eu estou a falar isto para quê? Para dizer que esta nova geração de portugueses, que quebrou realmente com o tabu, obviamente que eu atingi uma notoriedade diferente, porque o meu trabalho é televisão, não é? Quer dizer, eles dentro da faculdade... Não, e dentro da televisão é a Globo. E dentro da Globo era o protagonista. Portanto, e dentro do protagonista eles nunca tinham tido um protagonista que não fosse brasileiro. É que não era português, era que não fosse brasileiro. Portanto, obviamente que as atenções estavam muito viradas para mim. Mas eu quebrei o tabu ao início, um bocadinho de uma forma mais acentuada, de uma nova geração de portugueses, em que deixámos quase todos de ser um bocadinho mais baixinhos. Porquê? Porque esta geração que acabou por ir para o Brasil há 10 anos, foi com 20 anos, e é a geração, ou a primeira ou a segunda geração, que começa a ter acesso à Europa como um todo. E os pais também começam a ter muita visão do que é o mundo e começam a ter visão também do que é a Europa. Uma coisa mais globalizada, não é? Foi porque houve uma transformação. Pós 25 de Abril, ou durante 25 de Abril, havia uma geração. Pós 25 de Abril houve outra, que tiveram filhos que aos 20 anos foram para o Brasil, que foi há 10 anos atrás. Ou 10, 11 anos. Já têm filhos. Alguns já têm filhos, como eu, mas o que eu estou a dizer é que esta geração já é diferente. Porque a geração do 25 de Abril era uma, após já se rebeliou um bocadinho e se tornou-se diferente. Quando eu digo diferente é na forma de vestir, na forma de cortar o cabelo, na forma de agir, naquilo que a mulher e o homem têm no papel na sociedade. Portanto, os comportamentos diferenciaram. Um português também mais aberto para o mundo, menos fechado, com um cruzamento talvez de algumas pessoas, que promoveu um português fisicamente também diferente, a nível de exterior, de roupa, de comunicar, de falar várias línguas. E para os brasileiros foi um espanto? Foi um espanto porque de repente apareceu um português, não estou a falar só de mim, mas toda uma legião que apareceu lá, moderno. Mas uns vingaram, outros não. Mas isso é assim sempre na vida, não é? É claro que é. Já Darwin dizia isso. E o que é que nós podemos dizer a isso? Nada. É a lógica da vida. Eu acho é que o que foi o espanto foi que de repente
e os brasileiros, não aqueles que viajavam, porque esses são conhecedores profundos de Portugal, nem todos viajavam, era em primeiro lugar para a Europa, viajavam sempre em primeiro lugar para os Estados Unidos. Uma grossa fatia de brasileiros. Depois começou-se a viajar muito para a Europa e hoje em dia descobre-se terrivelmente os encantos de Portugal. Pelas raízes, foi quase um destino que iam-se deixando para o último. Porquê? Porque é um destino que teriam que ir mesmo, por questões familiares, por questões de ligações de países e irmãos, e então eles foram deixando. Agora que têm vindo, têm-se encantado. Já há 10 anos, quando chegou esta nova massa de portugueses, também se encantaram, porque de repente perceberam que Portugal era um país virado para o mundo e em plena transformação. Aliás, hoje em dia, os grandes comentários que eu recebo de estrangeiros, amigos que eu tenho um pouco por todo o mundo, é quando chegam a Portugal, perguntam-me que país maravilhoso, moderno, em que faz uma gestão entre uma história e a sua antiguidade e a modernidade, em que está bastante bem preservado, e nós sabemos que ainda falta um caminho ainda bem grande, mas que estamos num caminho, há projetos para o fazerem, mas acima de tudo há um país completamente mudado. Completamente mudado. Obviamente quem está aqui dentro não o sente tanto, mas há uma transformação enorme em Portugal. Tu, cada vez que vens a Portugal, não agora desta vez que estás a fazer o Mar Salgado, portanto estás há mais tempo dentro destas 4 paredes, mas periodicamente, quando vais ao Brasil e regressas, sentes que estás a voltar a um país ligeiramente diferente, para o melhor e para o pior? Eu acredito que sempre para o melhor. Eu não me apanham muito nessa onda pessimista que às vezes se quer implementar. Eu não estou a dizer que tudo seja bom. Eu estou a dizer que eu gosto muito de ver o bom das coisas. E às o vezes, lado bom da vida, o não é? lado bom da vida. E às vezes, quando olho para o lado mau, porque acontece em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a todas as pessoas, a todas as sociedades, a todos os países, a tudo, eu quero acreditar que há algum lado ali que nos vai ser importante para olharmos para aquilo como uma coisa boa, porque às vezes quando acontece uma coisa má, nada mais é que um ensinamento de que aquele caminho não era o correto. Portanto, eu gosto muito de ver o lado positivo das coisas e acredito que Portugal tem mudado muito, mas muito mesmo. Aliás, Portugal hoje em dia, não só Lisboa, Porto, mas Portugal hoje em dia é muito falado lá fora. Muito. E quase sempre por boas razões. Mas queres que os teus filhos, Francisco ou Vicente, vivam em Portugal, cresçam cá, ou estás a apostar mais lá fora no Brasil? Não estou a apostar em lado nenhum. Vou deixar a vida me levar. Quem me conhece também sabe que eu sou um bocadinho assim. Eu não faço programas, não faço projetos nesse sentido. Quero que eles se sintam bem onde eles escolherem, onde eu também poder participar dessa escolha, e a partir do momento que temos uma família deixamos de ser nós próprios a decidir e única e exclusivamente a tomar essa decisão. E uma das coisas que eu vivo bem e lido bem, principalmente com a minha mulher, é que nós somos uma equipa, e somos uma equipa que tem que decidir de uma forma conjunta, e ouvimos também opiniões muitas das nossas famílias, porque às vezes há coisas e valores mais altos que se levantam, mesmo a nível de vidas profissionais, que não compensam outras escolhas. Portanto, o que eu quero dizer é que eu estou completamente aberto para perceber o que é que vai acontecer. Neste momento, sou jovem, estamos num projeto de vida de conhecer o mundo. Esse é o nosso projeto pessoal, de família, dar mundo aos nossos filhos e a nós próprios. Portanto, isso, se eu puder conciliar com o trabalho nos mais diferentes países, isso também é importante, porque nos vai mantendo nesses lugares de uma forma mais acolhedora. Mas depois o futuro chegará, e quando tiver que chegar tomaremos as decisões que tivermos que tomar. E chega muito mais rápido do que aquilo que tu pensas. Mas se nós aproveitarmos o dia a dia, esse futuro tarda a chegar. Adiamos sempre, não é? Adiamos sempre um bocadinho. Portanto, é uma boa dica para quem nos está a ouvir. Bora aproveitar, mas é cada dia, e deixem os projetos do futuro para depois. Pensem neles, porque é bom termos alguns sonhos, alguns objetivos, que eles acabam por nos guiar. E isso é uma das coisas que eu mais tenho certeza, e olha que eu tenho poucas certezas na minha vida, mas pela experiência dos meus antepassados e pela curta experiência da minha vida, vale a pena termos pequeninos sonhos e pequeninos objetivos, porque isso acaba por nos guiar e dar-nos a força para os alcançar. Agora o resto, para carpe diem, viver o dia. Exatamente. Até à última. Como diria o Robbie Williams. Olha, uma bela homenagem a esse grande ator que infelizmente nos deixou. Este ano, de 2014.
Ricardinho, e é assim que eu te trato desde quase o primeiro momento que... Já não sei há quantos anos, Germano? Há muitos. Há muitos. Vale a pena dizer. Não, porque também temos que andar para trás Sabes que eu tenho. Não, também não gostas de andar para trás, não? Mas eu tenho, eu tenho uma foto que tu me ofereceste, deu da Patrícia, do Granger. É possível? É. Eu, Patrícia Granger e Isabela Abreu. Que... Foi na Rádio Renascença no ano 2000, há 14 anos. Há 14 anos, exatamente. Tenho essa foto. Aliás, tenho estado a separar o acervo, o meu pequenino acervo, mas que já conta com algumas coisas. Tenho guardado algumas coisas, quem sabe. Foi para uma entrevista coletiva que todos vocês em início de carreira. Exatamente, e foi bem divertida, bem divertida. Vocês não, tu neste caso, o que é que os brasileiros viram em ti para tu seres protagonista e depois consolidares, enfim, a carreira que tens hoje lá naquele país? Não sei. Eu acho que uma coisa importante que eu gosto de reforçar é que a população brasileira, de uma forma geral, ou seja, todos, receberam-me de braços abertos. Eu, a primeira vez que fui ao Brasil, eu senti-me completamente em casa. Completamente em casa. Eu hoje em dia estou no Brasil como completamente integrado no dia-a-dia, na vida. E isso vem muito, obviamente, também com o facto de terem-me acolhido fora do trabalho e dentro do trabalho, desde o primeiro minuto, de uma forma maravilhosa. Portanto, há um grande responsável para isso. O primeiro grande responsável é o Denis Carvalho, que é um grande mestre da realização no Brasil e é conhecido dentro da própria TV Globo. Ele é diretor de núcleo, um dos, e uma das pessoas que eu até gosto e brinco e chamo de pai, porque foi uma pessoa que me acolheu, percebeu que eu estava longe de minha casa, longe do meu país, que era relativamente novo e que tinha que estar de uma forma, digamos, acolhida dentro daquele país para fazer o meu trabalho também bem feito. E tiveste que mudar o teu sotaque, porque eles realmente, eu penso que, independentemente de termos culturas diferentes e modos de agir diversos, o problema da língua é fatal. Não diria isso. Eu acho que as pessoas confundem aqui um bocadinho determinadas coisas. Porque eles Ricardo, mas eles não percebem. Sim, mas isso a culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa porque estamos no país deles. Não. A culpa é nossa porque nós nunca levámos nada de cultura que solidifique, que fique lá e que os faça aprender a nossa língua ou ligar. Aliás, aprender a nossa língua, eles sabem. Aprender a nossa língua com o nosso sotaque. Porque em caminho inverso, seja musicalmente, seja através de telenovelas que são cá em Portugal há muitos anos, seja através de cinema, nós já absorvemos a cultura brasileira há muito tempo. E isso fez com que o nosso ouvido... Há quase 40 anos. Pois, fez com que o nosso ouvido ficasse treinado e consiga perceber perfeitamente o sotaque português do brasileiro a falar. O que é que acontece? Nós, de uma forma inversa, nunca aprofundamos, nem nunca tivemos a capacidade, não diria, nem vou dizer como, nem porquê, porque são várias formas de levar os nossos produtos, seja culinária, seja escrita, seja televisão, seja música. Hoje em dia já o fazemos. Hoje em dia está muita música portuguesa e é ouvida lá, com muitos concertos. Hoje em dia temos muita literatura portuguesa. Tudo, desde Carminho, Marisa, os da Gift, a própria Teresa Salgueiro, os Madre Deus, os Buraca. Eles sabem, o público, sim. por norma geral... Os brasileiros enchem salas para assistir aos artistas portugueses. Brasileiros mesmo, não são os portugueses que moram lá. Não, são brasileiros mesmo. Portanto, hoje a música portuguesa é muito bem acolhida, porque também foi bem acolhida pelos grandes nomes da música brasileira, nomeadamente o Caetano, o próprio do Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Milton Nascimento, o Ney Matogrosso. Portanto, hoje em dia há uma cultura... digamos, esta troca cultural musical, ela acontecia e já acontece há muitos anos, desde o Caetano com a Amália, desde tantas outras sinergias que acontecem há muito tempo. Elas não eram, digamos, eram feitas quase de forma contínua. Hoje em dia há uma troca musical dos artistas brasileiros a virem a Portugal e de fazerem parcerias, como o Paulo Gonço tem com a Ana Carolina, mas hoje em dia há uma grande troca da cultura musical entre os dois países. Ok, conseguimos isso. A nível de televisão, já fazemos muitas coproduções. Aliás, eu estou em uma, a Mar Salgado. Pois, mais uma. Da SIC com a TV Globo. E se formos pensar, com resultados internacionalmente mostrados e positivos, porque o Laços de Sangue
ganhou um Emmy internacional e é uma coprodução dos dois países. Hoje, por acaso, estou aqui feliz da vida porque o Emmy também ganha mais um Emmy, eu e todos os cento e poucos colegas. Conquistado aqui há uns dias. Não, foi ontem. Ontem sim, há uns dias. Ontem na altura em que estamos a gravar. Ontem na altura que estamos a gravar, mas sim, é conquistado aqui há uns dias porque a notícia foi-me chegada. Eu não pude ir a Nova Iorque à cerimónia. Mas do Emmy internacional. Portanto, é uma novela também brasileira, Joia Rara, na qual eu participei mesmo antes de vir fazer agora Mar Salgado. E também me deixa muito feliz. Mas o que eu estou a dizer é que hoje em dia o mercado de cultura ele é transversal e isso faz também os brasileiros aprenderem um bocadinho do nosso sotaque. Nós não o fazemos há muito tempo, porque se o fizéssemos eles entendiam. Quando eu cheguei lá fui acolhido por toda a questão, digamos, profissional, todas as pessoas apadrinhadas e amadrinhadas dentro da própria TV Globo, e a própria população adorou o meu trabalho. Eles hoje veem-te como português é isso que eu te queria dizer. Ou isso passa ao lado? Em relação ao sotaque, há uma coisa importante. As pessoas às vezes fazem essa pergunta, muito pouco, mas fazem. Porquê que o Ricardo foi para lá e teve que mudar o sotaque? Era a mesma coisa que eu ir para Hollywood fazer um filme e querer fazer português. Então, se o personagem não era português, porque é que eu ia fazer de português? Claro. Só que as pessoas fazem alguma questão. E faz todo o sentido. Claro, as pessoas fazem alguma questão, é porquê? Porque como lá se fala a nossa língua, achavam mesmo que eu fizesse um brasileiro que eu tinha que falar com o sotaque português. Isso não é assim, não é? Nós somos atores e temos que, exatamente desde o início desta conversa nós temos que procurar desempenhar e ficcionar outras vidas, outras realidades, outros personagens. Com tudo o que isso acarreta. Portanto, obviamente que quando precisam que eu faça um personagem de português, eu faço. Quando precisam que eu faça hoje em dia um personagem brasileiro, eu faço, porque tenho uma professora que é uma terapeuta da fala, uma fonoaudióloga, que trabalha comigo há 3 anos e meio e que me faz trabalhar o sotaque brasileiro, portanto eu falo perfeitamente brasileiro. Porque não é só imitar o sotaque. Não tem nada a ver. Mil e uma... A construção da frase é diferente. Começa logo por aí. Portanto, há N características diferentes e é um trabalho exaustivo. Quem olhar para os meus textos quando eu estou a fazer uma novela a fazer de brasileiro ou de português falado no Brasil, ver um mapa mundo dentro de cada cena, porque eu escrevo gatafunho, escrevo um outro dialeto, mas para chegar ao sotaque, sendo que dentro do Brasil há vários sotaques. Agora, quando me perguntas o que é que eles acham que eu sou, eu acho que não sei te responder, porque eu no outro dia cheguei ao Nordeste, já não me lembro a que terra, mas não sei se era Fortaleza, se era São Luís, e perguntavam-me assim: pô, você é um ator maravilhoso. Falei assim, não, fala, muito obrigado e tal. Que querido que você é e tal. Pô, você é maravilhoso, você fazia de português muito bem. Como é que você consegue? Então eu falei assim, porque eu sou português. Ah, para com isso. Então é engraçado. Porque eu acho que é o maior elogio que te podem fazer. É o maior elogio que podem fazer. Quando tu de repente consegues perceber que tu conseguiste fazer o sotaque tão bem de uma novela em que eras brasileiro, para ir ao ponto de alguém que assiste pensar que tu em tempo já foste português numa novela porque tu estavas a fazer o sotaque de português, mas que tu não és português, é maravilhoso. É um pouco confuso, não é, cara? É muito confuso, muito mais ainda quando faço filmes em italiano, em francês, e agora estou a trabalhar num guião em espanhol. Portanto, eu estou completamente um poliglota baralhado, assumidíssimo e baralhado, já não sei que língua é que eu falo diariamente. Agora, para fazer o Mar Salgado, eu não sei se este termo existe, tiveste que te desbrasileirar. Isso é diário, Germano. Porque tu é uma coisa que em 10 anos entra na pele e não sai. O sotaque, as expressões, às vezes, não é? Tem muito a ver com o facto de eu, hoje em dia, embora trabalhe para o mundo, a minha base tem sido, nos últimos anos, no Rio de Janeiro. Portanto, o meu dia-a-dia, fora mesmo do trabalho, é falado com outro sotaque e com outra construção de frase. E com outra musicalidade. Também. Temos verbais, com algumas palavras, há poucas, mas há algumas palavras que o brasileiro fala, principalmente o carioca, que não são faladas aqui. O que é que isto acontece? Isto faz com que eu, de certa forma, em alguns momentos de gravação da novela Mar Salgado, tenha que corrigir alguma construção frásica, algumas palavras que eu estou a dizer. Tens que repetir? Tenho que repetir, porque algumas vezes isto acontece raramente, mas acontece. É engraçado, toda a gente sai completamente, sai sem eu perceber. Dá-me um exemplo.
Eu digo muito isto não, vai lá, que eu tenho que dizer a ela para trazer isso. Eu tenho que dizer-lhe para me trazer isso, ou para trazer-me isso. E eu ponho isto lá no Brasil, nós trocamos muito. O lhe não existe, não é? Portanto, ele existe antes da frase, ou antes da palavra, aliás. E às vezes isto sai, e principalmente nas discussões e na tensão da novela, e na gravação, e em cenas mais picadas, em que existe também que a nossa sequência de falas seja realmente pisada, e isto também é uma das características da novela Mar Salgado, é que não há tempos mortos. Nós, a partir do momento que estamos a fechar a porta, não vamos ao lugar para falar, começamos a falar desde o momento que fechamos a porta. Isso era também uma coisa que eu acarrego hoje em dia muito na minha forma de atuar e de representar, é que nós temos de estar em permanente e em constante ativação. Todo o corpo tem que trabalhar, e todos os sinais... E aprender a atenção constante do espectador. Sim. Senão eles mudam de canal. Senão mudam de canal. E outra coisa, ninguém também quer olhar para uma coisa que parece que foi marcada. Não, a pessoa quer estar a olhar para uma coisa e envolver-se nela. E para isso a história tem que ser contada desde o momento que... E desde a forma como tu fechas uma porta. Eu acho que isso é uma coisa que já é uma característica minha dos últimos trabalhos que eu tenho feito, mas também a própria Patrícia Sequeira, que é a nossa coordenadora do projeto, a nossa chefona, a nossa mentora, também trouxe esse conceito para a própria novela. Mas é engraçado quando às vezes me dizem: olha, isto aqui que não se diz isso, então e agora? Mas o que é que eu disse? Alguém está com muita atenção, não é? Tem que estar. Nós fazemos um trabalho de qualidade para um público bastante exigente e nada pode falhar. E vai ser seguramente, para além da joia rara que foi o Emmy deste ano para novelas, pode ser que para o ano seja Mar Salgado o nosso Emmy. Nunca se sabe. Olha, eu tive pena este ano não pude ir a Nova Iorque à cerimónia, porque estou a gravar loucamente. Queres fazer daqui por um ano, portanto, digamos, em novembro, dezembro de 2015? Sim, senhor. Fazemos, sim, senhor. Se ganhares... Se ganhar, está aqui prometido que... O Mar Salgado, como é que é? Salt Sea? Em inglês? Pois, é possível que seja isso. É bom. É bom, não é? Era muito bom para a ficção nacional ganharmos mais um Emmy. Aliás, já é bom. Belmonte teve nomeado. A TVI ganhou já, não é? Não, e este ano, agora com o Emmy que ganhou Já é Rara, Belmonte estava nomeada, que era uma novela da TVI. Portanto, é sempre importante isso prova a qualidade dos nossos trabalhos nos últimos anos e a evolução que também temos tido aqui bastante acentuada na ficção nacional. Um regresso à RTP é uma coisa que para já está fora de causa. Eu gosto de vir aqui matar saudades. Hoje em dia venho aqui basicamente só quando tu me convidas. Obrigado. Tenho muitos amigos ainda a trabalhar aqui na RTP, muita gente com quem trabalhei na própria RTP, mas também em outros lugares por onde fui passando. Sei que estão todos bem. E deixa-me dizer-te que neste momento, só mesmo para ser convidado de entrevistas. E não é fácil, não é fácil ter-te cá. Não é fácil, mas porque a agenda está complicada, está difícil, mas é bom sinal. É a altura de trabalhar e o tempo escasseia, mas há sempre um tempo para visitar os amigos, que é o que eu estou a fazer neste caso, e quem sabe vir também a colaborar aqui num futuro, em outros projetos, mas isso o tempo dirá, como eu te disse, o futuro. O futuro a Deus pertence, não é? E cada vez mais nos tempos que correm. Dizes muito bem, o tempo está a escassear e eu tenho muita pena, Ricardo, que tenhamos que terminar daqui a alguns minutos este papo barra conversa. Papo legal. Tu estás envolvido em várias campanhas solidárias e perguntava-te se é obrigatório, entre aspas, digamos, uma figura pública envolver-se neste tipo de atividade em prol de terceiros. Eu acho que é obrigatório o cidadão envolver-se em prol de terceiros. Se a figura pública ou não deve estar envolvida, eu acho que depois vai de cada um, vai da vontade de cada um. Eu acho que sim, porque o facto de mediatizar alguma coisa, isso traz mais valias, e isso é normal e acontece. Aquela velha história de que no Natal aparecem muitas campanhas de solidariedade e que elas apenas acontecem aqui. Eu quero acreditar, e tenho visto alguns exemplos e conheço bastantes ações, bastantes fundações, associações, organizações, tenho colaborado com tantas ao longo da minha vida, que o trabalho que também têm no Natal depois diluem-no pelo ano, ou seja, aquilo que angariam agora é diluído ao longo do ano.
Eu acho que as figuras públicas têm essa consciência e têm tido de mediatizar, de chamar a atenção às vezes de outras marcas que também são importantes. O papel também muito importante que as televisões têm tido, a própria RTP, a própria SIC, a TVI, em utilizarem suas caras também para promoverem estas ações. Uma ação agora com o Calha a Todos, sim, que é sim. fantástico. É muito importante. Contra a pobreza infantil. E nós também na SIC temos a campanha. Sim, a SIC Esperança tem um papel muito ativo e um trabalho desenvolvido muito, muito, muito importante. Tenho estado muito presente nas ações da SIC Esperança e vejo com os meus olhos aquilo que eles têm construído. Mas através também de apoios com outras marcas, como por exemplo marcas que acabam por dar alguma parte da quantia das compras para instituições. Eu tenho, ainda agora estou com uma campanha no ar com a Cláudia Vieira também para ajudar instituições. Depois há a ajuda mais silenciosa, que também é muito importante, que nos cabe a todos também participar. Ainda este domingo tive a separar muita coisa para doar de uma forma silenciosa, mas ativa, e que é importante e que tem que acontecer. Quer dizer, primeiro porque é importante ajudar, depois porque há pessoas que realmente precisam. E nós não podemos dizer é o Natal e só agora. Não, pronto, é só agora, mas então que seja agora. E eu sei e tenho a convicção que este trabalho também é feito no Natal, é para diluir ao longo do ano. E o teu lema de vida, e corrijo-me se eu estiver errado, é agora. É agora. Se tu não vives o agora, sabes que eu gosto de revisitar o passado. Gosto de olhar para aquela fotografia onde estão vocês os quatro, por exemplo, os jovens atores. De ir a vários lugares que me marcaram no meu passado. Às vezes hoje em dia, quando me perguntam onde quero fazer uma entrevista, vou a determinado lugar porque teve a ver com o meu passado. Gosto, por exemplo, de guardar numa arrecadação algumas memórias. Há coisas que são supérfluas. Eu acho que tudo o que é supérfluo é para mandar fora ou para dar. Porque para ter várias coisas da mesma coisa, nós temos que usar as coisas. Eu acho que a vida é para usar, para viver e depois largar. Não vale a pena. Agora, há coisas que eu gosto de revisitar, mas o agora é sem dúvida aquilo que mais me caracteriza. Bora sentir o agora, bora viver o agora. Como tu dizes muito bem, isto passa, mas bora viver o agora. Quando nós vivemos o agora, nós vamos preenchidos no final de um dia, e quando vamos preenchidos, vamos encarar o dia da manhã de outra forma. E de uma forma bem mais positiva. Tu estás escalado para uma nova novela da Globo em 2015? Eu vou fazer agora um próximo trabalho. Aliás, eu tenho que regressar ao Brasil a seguir a Mar Salgado, a seguir ao fim de Mar Salgado. Para quando é que está previsto? Acho que é público, creio que em março, por volta de março. De 2015. Sim. Ficarei até ao final de Mar Salgado. Aliás, era essa a minha ideia inicial, quando a própria Globo e a SIC me convidaram para este projeto. Para mim também foi um desafio muito bom estar a fazer uma novela do princípio ao fim. Estou muito feliz e quero agradecer aqui ao público porque tem acolhido a novela de uma forma exacerbada. Sim, e há muita gente que nos está a escutar lá fora, nos quatro cantos do mundo, que se calhar segue também o teu trabalho. Sim, acredito que sim. Não só na própria SIC Internacional, mas também na Globo Internacional. E eu acho muito interessante porque esta novela Mar Salgado está a conquistar, e isso foi mostrado também pela SIC mesmo, a nível das audiências, uma faixa ou duas faixas etárias muito importantes que nunca tinham sido alcançadas, e depois está a ser transversal e está a ir buscar muita gente que nunca tinha assistido novela. Portanto, deixa-nos felizes de ser o programa mais visto na televisão portuguesa, deixa-nos felizes e contentes, mas também com uma responsabilidade maior de fazer o trabalho todos os dias cada vez mais e melhor, para levar ainda mais surpresa ao telespectador. E se calhar isso é uma coisa que te desafia diariamente. Diariamente, e para quem me conhece e que me conheces bem, eu sou perfeccionista. Imagina o que é ter a sensação que às vezes podemos falhar em alguma coisa. É isso que é tudo o que nós não queremos. Portanto, no segundo semestre de 2015, sim, regressarei à Globo para fazer um novo trabalho, mas disso falaremos mais à frente. Porque ainda falta algum tempo. E numa próxima oportunidade. Uma última questão, Ricardo. Tu aconselhas os jovens atores a tentar a sua sorte além fronteiras, nomeadamente no Brasil? Porque eles se calhar estão a olhar para ti e dizem: se este tipo conseguiu chegar onde chegou em 10 anos, por que não eu? Pois, mas em 10 anos no Brasil, eu de vida de labuta, como eu costumo dizer, levo para aí levo 20 anos de trabalho.
Comecei aos 15 na moda, de 14 para 15, portanto eu tenho 35, levo 20 anos a andar a correr atrás de oportunidades, a andar a correr atrás de desafios, muitas vezes a conquistá-los, a ganhá-los, muitas vezes a perdê-los, muitas vezes a ter que aprender, a corrigir, a ter que melhorar, a ter que estudar mais, a ter que investir, muitas vezes a não ganhar, mas sim a reinvestir isso em formação. Portanto, eu acho que há um percurso, e o meu ainda, como eu costumo dizer e digo com a maior honestidade possível, ainda está muito no início. Ainda me falta muita coisa e, acima de tudo, falta-me aprender muito. Mas aquilo que eu posso dizer é que não queiram resultados imediatos. Percebam que é muito difícil ao início. Porque custa a chegar ou a fazer um primeiro trabalho, seja na moda, na representação, seja onde for. Depois, não é que vai melhorar, porque o grau de exigência vai sendo cada vez maior de ano para ano, portanto, a pressão cada vez maior. Portanto, há que haver uma sanidade física e mental muito grande. E depois, eu acho que antes de se pensar numa experiência internacional, e isto é um conselho que eu tenho dado a alguns jovens que me têm procurado, mais concretamente alguns que me escrevem, alguns que me procuram, outros porque são amigos de pessoas que eu conheço, que acho que vale a pena fazer formação lá fora, ok? Aqui dentro também, mas depois começar a trabalhar, se tiver a oportunidade de começar a trabalhar lá fora, ótimo, se não, começar a solidificar uma carreira primeiro cá dentro, darem-se a conhecer cá dentro, depois tentar alguma experiência lá fora, mas eu sou apologista de que passo a passo, sólido, seguro, será sempre o melhor caminho. O conselho de Ricardo Pereira, o meu convidado esta tarde aqui na RDP Internacional. Ricardo, gostei muito de ter aqui mais uma vez. Espero que brevemente possas cá regressar com mais salgados ou outros mais, quem sabe, outras coisas mais doces, não é? É verdade, que venham coisas mais doces. Nunca mas obrigado. Nunca sabe. E brevemente, se calhar, vamos ter o prazer de te ter aqui novamente. Muito obrigado. E obrigado também por estar desse lado. E obrigado a ti, meu amigo Germano. Quase a ter-te amor, quase certo, já sinto o sabor, já não durmo, já nem falo em dor, eu desperto, já vejo o calor, sei de cor o prazer de voltar. Já vejo o amor cai neste abraço que é só teu, que é tão forte o meu desejo, um mar salgado no meu beijo. Faz de conta que és só meu, de um adeus que não se encontra, mar salgado de revolta. Quase perto, quase a viajar, mergulho incerto, pronto a respirar. Sei de cor o prazer de voltar. É contigo afinal, vou perder-me de vez sem pudor. Já vejo o amor cai neste abraço que é só teu,
pegado no meu beijo. Faz de conta que és só meu, de um adeus que não se encontrar, mar salgado de Siga-nos em www.facebook.com/RDP Internacional.